E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Como é que a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast com os comentários que eu vou fazer de cada capítulo. Hoje eu vou comentar o capítulo 6 de A Pedra Filosofal, que é o embarque na plataforma 9 e meia. Apesar do livro original ser plataforma 9 e 3/4, no Brasil é 9 e meia. O que eu acho que não faz diferença nenhuma, mas é uma alteração ali que teve na hora da tradução, né? E no filme a gente vê que é 9 e 3/4, então a gente fica meio, pô, mas eu li 9 e meia e tal. Mas enfim, não faz diferença nenhuma, né? Alguns ouvintes que eu não vou citar o nome aqui para manter, né, o sigilo da pessoa, disseram que eu peguei meio pesado com o Draco no último episódio. Eu só queria esclarecer uma coisa. Ele mereceu. Não se fala mal de nenhuma das casas. E se alguém falasse mal da Sonserina, eu ia alertar aqui também. Então, não admito que falem mal das casas. Porque se algumas levam má fama, é por causa de alguns alunos e não de todos. Outra coisa que eu tava pensando é sobre a questão das cartas de Hogwarts, né? E muita gente fala, quando é que vai chegar minha carta? Quando é que vai chegar minha carta de Hogwarts? Nunca vai chegar. Não vai chegar. E não é por nenhum motivo que você tá pensando. Não vai chegar porque você tá no Brasil. Você é brasileiro. Então o máximo que vai chegar é uma carta da escola do Brasil, certo? Nunca vai chegar uma carta de Hogwarts pra você. Assim, tem mais uma coisa. Se você já passou dos 11 anos, pode esquecer, né? Não vai chegar. É mais ou menos nessa idade. Se você já passou, você é um trouxa mesmo. Tem que se conformar com isso e seguir a vida, porque não vai chegar, cara. Tendo dito isso, dados os recados, vambora. Pessoal, o Ministério descobriu que a gente está gravando um podcast sobre o mundo bruxo. Já recebi corujas por aqui e vários processos estão chegando. Preciso da ajuda de vocês para contratar advogados bruxos eficientes para me defender lá no Ministério da Magia. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. No começo desse capítulo, do capítulo 6, a gente descobre que o Harry voltou pra casa dos tios e que ele tá levando um gelo deles. Ninguém fala com ele, o Duda tá com medo. E eu acho que isso é uma boa, porque se eles não tratavam ele bem, na verdade o gelo é uma evolução, né? Então daí pra frente tá tranquilo, porque era muito pior do que isso. E além disso eu falei no último episódio o nome da coruja, que é Edwiges, mas ele só dá o nome pra coruja agora, nesse episódio. Ele disse que viu o nome em um dos livros lá sobre a história da magia. Mas mesmo com gelo, né, o Harry precisa ir pra escola. Ele vai pedir carona pro tio. E aí o tio pega e fala assim, mas como é que você vai pra escola? Ele fala, eu preciso ir por uma estação de trem. E aí o tio fala, mas por que de trem? Os tapetes mágicos estavam furados? Eu gostei da piada e eu queria lembrar que o Harry disse no último episódio que os tios não têm senso de humor. Mas eu acho que tem, porque o tio fez uma piada, foi uma piada legal. Eu acho que o Harry não gostou muito, mas foi uma boa piada. Falando nisso, já que o tio Walter levantou essa questão, nem fui eu, por que os bruxos viajam de trem? Eu fiquei meio confuso com isso, porque né, eles são mágicos. Eu não entendi por que eles viajam de trem, né? E o tapete? Ele não pode só aparecer na escola ou ir de vassoura? Eu vou fazer uma pesquisa para descobrir. Olha só, o fandom vai ajudar a gente de novo. Tá aqui, dizendo que as pessoas iam para a escola de várias formas possíveis. E tinham que carregar muitas coisas, mala, animal de estimação e tudo mais. E algumas iam de carruagem, outras iam de vassoura, outras tentavam aparatar, que é tipo teletransporte. Só que às vezes dava errado, a escola é meio protegida contra a aparatação e enfim, dava muita coisa ruim. Então o Ministério decidiu, vendo lá o trem, que era uma invenção legal dos trouxas, decidiu pegar essa invenção, pegar esse trem, colocar uma magia nele para que ninguém pudesse ver. E aí esse trem mágico, né, de certa forma, porque ninguém consegue ver ele, só os bruxos, ele iria levar os alunos. Então é uma boa explicação sim, porque né, se cada um ia de um jeito, devia ser uma bagunça, as pessoas chegando por todos os lados enfim, acho que é um jeito de organizar as coisas. Então faz sentido usar o trem. Eu até fiquei meio
pensativo no começo dessa história, mas pensando melhor e vendo essa explicação faz muito sentido. Voltando, né, o Harry tá pedindo a carona pro tio, o tio fala, eu vou te levar, mas não é porque eu quero não, eu já tinha que ir pra Londres mesmo, né, pra tirar o rabo do Duda e a gente vai te levar. E tem mais uma coisa que eu pensei sobre isso, né, uma magia simples do Hagrid que fez aparecer um rabo no Duda não vai ser tão simples de desfazer, porque não tem outra pessoa pra desfazer isso e fazer o rabo desaparecer. Os caras vão ter que levar ele num médico, cara, provavelmente vão ter que explicar de alguma forma como isso aconteceu, porque eles não vão poder contar a verdade, e vai ter que fazer uma cirurgia, tempo de recuperação, o moleque vai começar na escola nova, né, com aquele uniforme ridículo dele, com chapéu de palha e tudo, mas enfim, é um processo um pouco mais complicado pro trouxa comum, como nós, né. Aí o tio leva o Harry lá pra plataforma, né, e deixa ele lá, no meio da plataforma 9 e da plataforma 10 e fala, amigão, agora é com você, e sai dando risada, entra no carro e a família sai dando risada. Por quê? Porque esse moleque é maluco, né, plataforma 9,5, você vai ficar entre a plataforma 9 e 10 ali, 9 e 3/4 na verdade, né, eu já tô, mas 9,5, né, enfim, eu tô confuso agora, mas o tio sai dando risada dele e fala lá, o trouxa lá, na verdade ele que é trouxa, mas enfim, vai ficar lá no meio da plataforma esperando acontecer alguma coisa, né? E eles saem dando risada. E mais uma vez eu lembro, o Harry falou que eles não tinham um senso de humor, mas eles têm sim, pelo menos pra eles, né? Pro Harry não foi engraçado isso. E aí o Hagrid ficou lá parado entre as plataformas e ele pensa assim, peraí, como é que eu acho essa plataforma 9,5? O Hagrid não me explicou isso, né? E aí eu penso que o Hagrid deveria sim ter explicado, né? Porque o menino não é bruxo, então ele não sabe como chegar. Então alguém tinha que ter dado as instruções pra ele, pelo menos ter escrito ali no bilhetinho, né? Plataforma 9,5, pra chegar faça isso, isso e aquilo, mas não tem nenhuma explicação. Então o menino fica lá, se não tivesse aparecido ninguém, esse moleque não teria ido pra escola no primeiro ano e talvez tivesse perdido a vaga. Vai saber, não sei como é que são as regras, né? Aí o Harry ouve umas pessoas falando, né, e conversando, falando, tá cheio de trouxas aqui. Aí ele, trouxas, né, vocês estão falando esse termo, deve ser porque eles são bruxos, né, então eles sabem passar pela plataforma. Aí o Harry fica de olho nessas pessoas, e aí a autora, mais uma vez, fala o seguinte, quando ele olha pra trás, ele vê uma mulher gorda, então eu não preciso nem repetir, né, lá vai ela de novo com esse preconceito dela com as pessoas gordas. Vamos continuar. Aí a mãe pega e fala assim, qual é o número da plataforma? E a Gina, pequenininha, né, a filha mais nova dela, fala, é 9,5. Como assim, né? Como ela não sabe qual é a plataforma? A gente descobre ali que ela tem outros 6, 7 filhos. Então assim, esses filhos não foram pra escola? A maioria deles não vai de trem, senão todos os filhos, né, e os alunos. Como ela não sabe qual é a plataforma? Essa mulher sofre de alguma doença aí, perda de memória recente, tem alguma coisa aí, porque não tem como ela não saber que plataforma que é, né? Mas é claro que isso é só, né, pro Harry ouvir ela falando e... então eles vão lá pra plataforma mesmo, que eu preciso ir. Aí o Harry vai tentar ver eles passando e eles meio que vão sumindo, né? Na multidão e tal. E aí ele vai lá, como é que faz, né? Vai lá e pergunta pra tia lá. Fala, e aí, como é que faz? Ela olha pra ele e fala, mira aqui no meio, tem um pilar ali de tijolo no meio das duas, né? Uma pilastra, sei lá como você fala. E aí ele fala, mira e corre, velho. Mas corre, você não pode ter medo, você tem que sair correndo pra atravessar. Ele vai, corre e atravessa. E sai do outro lado onde é a plataforma 9,5 de verdade. Ele até olha, né? Tá escrito lá, plataforma 9,5. E aí ele já vai, já passa, entrar no trem, tem um monte de aluno, né, uma bagunça, um monte de aluno com mala, coruja, aquela coisa. E aí ele entra no trem e aí meio que ele já conversa com os irmãos do Rony, né, e a gente já descobre que o Fred e o George são muito brincalhões, porque eles fazem piadas com a mãe o tempo todo. O Percy tá todo orgulhoso porque ele é monitor, então ele é um cara um pouco mais certinho, né. E a gente vê que o Rony já tem muitos irmãos, né? Antes mesmo dele começar a falar com o Harry e explicar.
os irmãos vão correndo, né, pra mãe e falam assim, é o Harry Potter que a gente viu lá na plataforma e tal. E a mãe fala assim, olha, vocês estão proibidos de perguntar sobre a cicatriz, porque, né, isso deve ser traumático pra ele, e também ele não é nenhum bicho de zoológico pra vocês ficarem olhando o menino. E olha que interessante, né, ela faz esse paralelo com o bicho de zoológico, faz todo sentido, porque alguns capítulos atrás, o próprio Harry se comparou à cobra que estava no zoológico presa, né? Então é uma volta ali naquele termo, né? De um bicho de zoológico preso, sozinho e sem ninguém. Então é como se ele fosse isso, né? E para as pessoas a novidade, elas ficam, né, fascinadas com o Harry. Então mais uma vez ele é colocado nessa posição mesmo no mundo dos bruxos, né? O Rony entra no mesmo vagão do Harry, eles começam a trocar uma ideia e tal. O Rony fala que ele é o 6º irmão aí pra Hogwarts, então tem mais uma mais nova que ele, né? Então, eles são 7 filhos, se eu não me engano. O Rony é o 6º que vai pra escola, e depois a irmãzinha também vai. E aí o Rony também reclama de ganhar coisas velhas dos irmãos dele e tal. Isso meio que conecta os dois, né? Porque o Harry também ganhava as coisas antigas do primo dele e tudo mais. E é verdade isso pode traumatizar uma pessoa. Eu tenho 2 irmãs mais velhas e eu tive sorte, porque eu sou um menino, né? Então eu não herdei tantas coisas assim delas. Mas algumas coisas sim, eu herdei. E não é muito legal você pegar coisa que já foi usada e tal. Você não se sente muito bem. Mas eu acho que tá certo que é preciso. Eu acho que se a roupa tá inteira, se tá boa, tem que ser repassada. E se não for pro irmão, doe suas roupas velhas. Ajude outras pessoas. Esse programa aqui também presta um seu serviço social. Aí o Rony tira lá o rato do bolso, né? Fala que o nome do rato é Perebas. E a autora aproveita para descrever o rato como gordo de novo, né? Esse rato gordo, porque ela adora um gordo. E aí, esse Perebas aí, falando isso, vamos ficar de olho nesse rato aí, porque ele ainda vai fazer muita coisa, esse rato, se eu não me engano. O Harry, eles conversando, o Harry também fala, nunca tive dinheiro também e tal, desencana, né? E eles viram amigos, porque eles têm muitas coisas em comum. E esse é o recado que eu deixo pra você. Pra fazer amizades, encontre o que você tem em comum com as pessoas. O Rony e o Harry encontraram essas coisas em comum. Eles eram duros, sem dinheiro. E isso aproximou eles. Então, isso é algo que pode te ajudar a fazer amizades. Então, leve pro mundo real. É o conselho que esse programa te dá. Procure sempre as coisas que você tem em comum com as outras pessoas. Aí seguindo a conversa e tal, o Harry fala o nome do Voldemort, né? E o Rony fica assustado, meu Deus, você falou o nome dele. E é todo esse tabu, né, que o Harry tá conhecendo agora. As pessoas não falam o nome do cara, tem medo do nome do cara. Não pode falar. Você falar, meu Deus, você falou o nome do cara. Então, existe esse tabu aí e a gente vai ter que conviver com ele até o final desses livros aí. Eu peguei esse livro há algumas semanas só pra me distrair. Isso é se distrair? Aí eles estão lá dentro do trem, conversando, e tudo mais, e passa lá a tiazinha vendendo os lanchinhos, né? E o Harry, gastão, não sabe guardar o dinheiro no bolso, não sabe segurar, vai lá e compra de tudo, de tudo. E aí tem uma parte que é muito legal no livro, e todas as vezes que acontece é muito legal, a autora descreve muito as comidas. Ela sempre descreve muito bem todas as comidas. E aí o Harry vai lá ver a lista do que tem, né? E tem os feijõezinhos de todos os sabores, os sapos de chocolate, tortinha de abóbora, bolo de caldeirão. São muitas coisas, e separei 2 aqui que são as mais legais, né? Os sapos de chocolate, que eles tem figurinhas de todos os bruxos, né? E as figurinhas, elas se mexem, o que é um espanto pro Harry, mas também é um espanto pro Rony, de saber que as coisas no mundo dos trouxas não se mexem, né? Na verdade, ele tá um pouco desatualizado. Hoje em dia elas se mexem sim, né? Basta você ter o celular, você consegue ter fotos que se mexem e saem som. Então a gente tá na frente do mundo dos bruxos porque as coisas deles só se mexem, mas não tem som. As nossas têm. E também tem os feijõezinhos de todos os sabores, que são feijõezinhos com todo tipo de sabor. E é legal que a parte mais legal, na verdade, é que além dos sabores normais, né? O Rony explica, tem sabor de fígado. E o George jurou que uma vez comeu um sabor de bicho-papão. Esse é um doce que ele ensina a criança. Ensina a se decepcionar, porque você compra achando que vai ter um monte de coisa gostosa e no final tem um monte de coisa ruim no meio também. Sei lá, cera de ouvido, pimenta, esse tipo de coisa. Então assim, imagine a decepção de comprar um saquinho de feijãozinho e não ter nenhum sabor bom. Deve ser horrível.
o Harry vai lá, gastão, né, como sempre, compra um monte de doce e tal, joga lá no banco e fala, vamos dividir isso aí, vambora, a gente é amigo agora, tamo junto. Aí o Rony fala, minha mãe mandou sanduíche e tal, porque eu não tenho dinheiro pra comprar, enfim, falando que não tem grana, né? Eu entendo o Rony, porque eu já passei por isso também. Se você não tinha grana, você também deve ter passado. Quando eu ia pra alguma excursão de escola, alguma coisa do tipo, eu não comprava comida que vendia no lugar que eu tava na excursão. Eu levava as coisas, eu levava o sanduichinho lá, meu presunto e queijo, e no pãozinho, um suquinho. Eu levava porque era mais barato. E falar uma coisa pra você, viu? Às vezes era mais gostoso que o lanche que vendia no lugar. Então, às vezes vale a pena. Mas nesse caso, eles não comeram nenhum dos sanduíches. Eles deixaram de lado e comeram só os doces que tinham lá mesmo. Aí, depois que eles comem lá, o Rony fala que vai fazer um truque, né? Vai transformar vai mudar a cor do rato dele e tal. E aí uma menina aparece, né? A Hermione, ela aparece e fala... vocês estão fazendo magia? Eu já treinei uns truques aí em casa e foi de boa, cara. Eu já treinei. E já fiquei pensando, peraí, ela pode fazer magia? Eu achei que não podia, né? Mas enfim, eu acho que aí o Ministério, ele faz vista grossa, né? Você pode fazer, desde que não afete ninguém. Porque em alguns momentos as pessoas fazem e eles não estão nem aí, né? Mas aí a gente já percebe que ela é a nerd do grupo, né? Porque ela já leu todos os livros. Nem começou as aulas, já leu tudo. Né? Assim, não conheço ninguém que faça isso, mas ela já leu todos os livros. E aí eu vou deixar aqui um ponto muito importante. Se não fosse a Hermione, eles já estariam mortos. Eles teriam morrido aí, dentro do trem. Porque eles são totalmente competentes. Então, sem ela, não teríamos 7 livros. Teríamos só um livro de Harry Potter, se não tivesse Hermione. Então eu voto aqui pela mudança do nome desses livros para Hermione e a Pedra Filosofal, por exemplo. Porque é ela que carrega esses caras nas costas. Cara, tem uma coisa aqui, outra ali que eles fazem, mas se não fosse essa menina, velho, esses caras estavam ferrados. Guarda o que eu digo. Nos próximos capítulos a gente vai descobrir mais ainda que é isso que acontece. Aí mais uma vez a Hermione disse que quer ir pra Grifinória, porque pra ela é a melhor. Então assim, mais uma vez alguém aí sendo soberbo. Pro Rony a pior é a Sonserina. Então assim, não vou apoiar esse tipo de comportamento. Acho que não se deve falar mal de nenhuma das casas. Existem sim elementos ruins em todas elas, mas a gente não deve levar essa fama pra casa. Tenho dito novamente. Aí o Rony diz, né? O Rony tá lá com ele e fala que o pai dele, né? Que trabalha no mistério, disse que tentaram roubar o banco, né? O Gringotts, o banco que o Harry tinha acabado de ir. E aí o Harry já fica meio, putz, roubaram o banco. O Hagrid falou, nunca mexa com os duendes e não sei o que. Então o Harry já começa a remoer aquilo na cabeça dele, né? Como assim? Como assim roubaram um banco? Tem alguma coisa aí. E aí ele já começa a maquinar as coisas ali. Aí o Rony pergunta pro Harry, qual o seu time de futebol, de quadribol favorito? Eu confundi porque eles são muito parecidos, segundo o Hagrid, né? Por isso que eu confundi os dois. E aí tá assim, que o Rony explica como funciona o jogo, que tem 4 bolas e 7 jogadores. Eu só queria lembrar que o Hagrid disse que era tipo futebol, só que com vassouras. Eu sei que ele nem deve conhecer o jogo, que ele provavelmente falou isso porque os dois são esportes populares, né? Um popular no mundo dos bruxos e outro popular no mundo dos trouxas. Mas não tem nada a ver, cara. Tirando essa parte da popularidade, não tem nada a ver. Porque o jogo começa tem 4 bolas. E os caras jogam com vassoura, montado em vassoura. É mais fácil você comparar com aquele esporte da Olimpíada de Inverno, aquele que você fica raspando o chão, do que você comparar com o futebol. Pelo menos na parte dos equipamentos utilizados. Mas é claro que ele estava falando de popularidade e não do funcionamento do jogo em si. Eu não sou tonto também, né? Sou trouxa, mas eu sou tonto. Falando em torcer, isso é mais um jeito de fazer amizades. Então, se você e o seu amiguinho torcem pro mesmo time, é um bom jeito de fazer amigos também. Mais uma dica que eu dou aqui pra vocês. O Draco aparece na cabine, né? Já chega lá de novo e a gente já vê que ele é um bullying clássico, que ele já tem 2 capangas, tipo, o cara acabou de entrar no trem e já arrumou 2 capangas pra ficar do lado dele, e ele já chega falando, Rony, você é pobre, seu pobre. Você é muito pobre. E chega e fica chamando o cara de pobre. E o Rony já fica puto. E aí o Draco já fala assim, Harry, algumas pessoas são melhores que as outras, eu posso te mostrar isso. E o Harry já levanta e fala, qual é, irmão? Qual é? Eu sei me virar, mano, eu vim das ruas. Eu fui criado com os trouxas lá, não preciso de ajuda não, do engomadinho que nem você. E é isso que eu acho legal. O cara é bullying, ele tem capanga, mas o Harry e o Rony, eles sempre enfrentam os caras. Todos os livros, eles não ficam chorando num canto. E isso é legal. E eu não estou diminuindo as pessoas que choram.
E eu não estou diminuindo as pessoas que não enfrentam, porque você tem todo o direito de não enfrentar se você não quiser. Mas é muito legal que eles tenham atitude nesse livro e eles enfrentem. E se você não enfrenta o seu bullying e ele é maior que você, não enfrente, senão você vai apanhar. Conta pra sua mãe, tá bom? É a melhor coisa que você pode fazer. Nisso, o rato corre pra cima dos bullies lá, morde a molecada e eles saem correndo. Então, quer dizer, os ratos, na verdade, no final, foi o Perebas que espantou os caras, né? Aí o Rony fala, né, que os pais do Draco estavam do lado do você sabe quem, que eles no final disseram, a gente tá enfeitiçado, távamos enfeitiçados, por isso que a gente tava do lado dele. Tipo gente bêbada, sabe, que faz coisa e fica falando que, eu tava bêbado, eu não fiz o que eu quis. Os pais do Draco fizeram a mesma coisa, né, disseram que estavam enfeitiçados e por isso estavam do lado de você sabe quem. E a galera engoliu essa, né. Aí eles chegam lá na plataforma, a hora que eles descem tá lá o Hagrid gigante, né, com umas lanternas na mão e fala, galera, vamos comigo. E aí a molecada do primeiro ano, só do primeiro ano, segue lá o Hagrid, eles entram nos barquinhos e eles seguem, né, nesses barquinhos. E aí eles têm a primeira visão de Hogwarts, né, um castelo gigantesco, cheio de janelas e todo imponente, né, e é aí que as coisas começam, né, a ficarem mais grandiosas, né? Porque até agora a gente não tinha visto a escola, então a gente já começa a adentrar nesse mundo mágico de verdade. E as coisas vão acontecer daqui pra frente muito mais da magia, no lado da magia, do que do lado dos trouxas, porque até entrar no trem, chegar na escola, a gente tá muito ainda no mundo trouxa, né? Muito vendo essas coisas. Agora sim as coisas vão deslanchar de verdade, e no próximo capítulo eu tenho certeza que a gente vai encontrar muito mais coisa legal. E Harry virou o carrinho e encarou a barreira. Parecia muito sólida. Ele começou a andar em direção a ela. As pessoas, a caminho das plataformas 9 e 10, o empurravam. Harry apressou o passo. Ia bater direto no coletor de bilhetes e então ia se complicar. Curvando-se para o carrinho, ele desatou a correr. A barreira estava cada vez mais próxima. Não poderia parar. O carrinho estava descontrolado. Ele estava a um passo de distância. Fechou os olhos, se preparando para a colisão. E ela não aconteceu. Terminamos aqui o 6º capítulo e a lição que fica é que as coisas daqui pra frente só vão melhorar. Porque é isso que esse livro propõe. Ele começa do jeito mais mundano e ele vai subindo, vai escalando. E aí, agora a gente já tá chegando na escola e as coisas só vão ficar cada vez mais interessantes e mais dramáticas. Então vai ser muito legal continuar acompanhando isso. E espero que você continue aqui comigo ouvindo os meus singelos comentários. Se você não gostar de algum comentário, se você acha que faltou falar alguma coisa, tiver algo a acrescentar, você pode mandar um e-mail para emaildostrouxas@gmail.com. É só mandar o seu e-mail lá, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Se eu não gostar, eu não leio. Fazer o quê, né? Mas é só esse e-mail mesmo. Não tem mídia social, não tem Twitter, não tem nada. É aqui no podcast e no e-mail que você vai me encontrar. A capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Jim Kay. É uma capa muito bonita. Se não me engano, ela é do audiolivro ou é da versão ilustrada. Eu não tenho certeza, mas é uma capa muito bonita e que tem tudo a ver com o episódio de hoje. Acho que é isso. Passei os recados. Te espero no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!